noite. Não sei você, mas a passagem de anos sempre me incomoda. Depois até me ajeito na poltrona, me acomodo, me sossego, mas a intersecção entre o velho e novo me parece exigir novas atitudes, novos olhares, novas formas de fazer e me relacionar com coisas e pessoas. O ano velho falando tchau e o outro chegando, batendo na porta, exigindo o novo de novo. É um cobrador de ônibus solicitando o ticket e questionando. E aí, vai ficar nessa sua vidinha besta? Trabalhando, estudando, fazendo compra no supermercado? Assistindo futebol na TV? Pegando filme na locadora? Saindo com o cachorro? Discutindo a relação? A sensação é de estar em uma rodoviária cheia de malas e pertences antigos, embarcando em uma nova viagem ou para um destino que conheço ou não conheço tanto. E exatamente por isso, a palavra mudança chega sempre no imperativo. Que tal um corpinho novo? Entre em uma academia, faça musculação, olhe a dieta, não se esqueça da caminhada, beba com moderação, restrinja a ingestão de alimentos gordurosos, frutas e legumes. Sempre, né? Porque tudo que eu gosto é sempre assim, ilegal, imoral ou engorda. Claro, tem homem fazendo botox, cirurgia plástica, implante de cabelo. Não sei, já sou um seminovo com pneu meia-vida e motor recondicionado. Não se muda por fora o que por dentro já se consolidou. Vou esperar a viagem e seguir mais à frente. Que tal uma mudança de emprego? Largue tudo o que está fazendo hoje e seja um empreendedor. Monte um boteco, uma pizzaria. Tecnologia é o que manda. Invista em um site de compras coletivas. Vai vender hardware, software, Tupperware. Seja mais radical ainda. Mude de cidade. Largue as montanhas e vá viver uma cidade praiana. Tire o sapato e a gravata. Coloque um chinelo e um calção. Vai vender coco e comida natural. Largue o consumismo e seja adepto do zen budismo, do bermudismo. Monte uma pousada em uma praia de nudismo. Sei não. Quem me garante que não vou nadar e morrer na praia? Não sou muito chegado ao sol e ficar passando protetor solar e repelente não é algo que me cheira bem. Vou esperar a viagem seguir mais à frente. Que tal um novo amor? Uma linda mulher em um último tango em Paris, ou mesmo em um lugar chamado Notting Hill? Um Titanic de paixão antes do amanhecer? Que tal virar um Shakespeare apaixonado sob as pontes de Madison, como se fosse a primeira vez? Não sei. Já sei letra e música e as 10 coisas que minha mulher odeia em mim e acredito que sempre alguém tem que ceder mesmo. As lendas da paixão tendem a durar pouco, no máximo 9 meses. Quem sabe 10 anos, 11, 12 anos. Vou esperar a viagem seguir mais à frente. Enfim, não vejo a hora de terminar o mês de janeiro, quando o ano novo já começa a ficar velho. Mudanças? Vou esperar até o final do ano. Quem sabe? Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, hoje 5 de janeiro de 2015. E uma coisa que a gente não muda é trazer para o Hora da Verdade pessoas sempre em alto astral, alegres, pessoas com muito talento. Isso não tem mudança. Por isso que ela está novamente aqui com a gente, a nossa entrevistada dessa noite, que é, não vou dizer para você, quem vai falar é a jornalista Natália Carvalho. Se você está com sua autoestima baixa, passe em frente a uma obra. Se ninguém mexer, se mate. Nani People, atriz, humorista, apresentadora de eventos e, por que não, Poços Caldense, já que ela leva o nome da cidade para todos os lugares. Ela projetou-se para o cenário nacional em 1997 como repórter do programa Novo Comando da Madrugada da extinta Rede Manchete. De lá para cá, não parou mais. Fez peças, filmes, participou de diversos programas, entre eles da Praça é Nossa do SBT. Neste mês de janeiro, a humorista traz um novo espetáculo para os fãs, Minhas Verdades, muito mais que um stand-up. Para falar sobre esse novo show, recebemos no Hora da Verdade de hoje, Nani People. Pois é, ela, mais uma vez aqui, né, abrindo o ano de 2015, é sempre bom abrir o ano de 2015 com uma pessoa do talento e do alto astral, que a Nani People com certeza tem, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a carreira dela, sobre os novos planos. Nani, boa noite, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Hora da Verdade. Tem que pagar condomínio daqui a pouco, né? Boa noite, boa noite, boa noite, Pós-Caos, boa noite, região, boa noite, mundo. Depois que inventaram a internet, então eu coloquei no aplicativo www.tvpox.com.br, tá todo mundo vendo a gente, até no Japão tá vendo a gente. Muito bom estar aqui de novo, muito obrigada mais uma vez. Quem não é visto, não é lembrado. Olha, eu falei de um ano novo, que sempre implica, né, no meu editorial, eu falei sobre a questão da talvez uma exigência de mudança, quando a gente vai pensando
no ano novo, nossa, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso reformar a casa, preciso largar o marido, preciso, enfim, N coisas. Mudar o cabelo. Mudar o cabelo, preciso fazer uma série de coisas. Quais são as suas mudanças que você planejou para o ano de 2015? Se acha que você planejou algumas e você já está, assim, pensando, já está até concebendo, né? Você sabe de uma coisa, Will? Depois que a minha vida virou essa biruta de aeroporto, cada hora vai para um lado, porque minha vida muda no telefonema. Eu não estou fazendo isso como poesia barata, é verdade. Eu desisti de planejar minha vida. Porque, por exemplo, eu estava saindo para cá de malas prontas para as vésperas de Natal, já fazer espetáculo, ia fazer no sábado, como eu fiz em Alfenas e domingo Machado, me chega um telefonema para fazer uma entrevista e um teste no sábado, que antecedia o Natal, para um programa, para um Multishow, quer dizer, desmoronou tudo. E assim, estou te dando um exemplo que aconteceu agora. Aí é toda a história de ligar, falar e contar que eu não posso ir por isso e tentar reorganizar a agenda. Então, baseada nisso, eu não organizo mais nada a longo prazo. Eu nem marco show daqui a 3 meses a mais, porque muita coisa muda no balanço das horas. A única coisa que eu procuro o tempo todo e me obrigo a fazer é ficar no mesmo peso da balança. E que quando eu venho para cá, evidentemente, isso acaba, que é muito pão de queijo, muito café, muita broa, muita rosca, muito doce, muita comidinha no nosso botequim do Luiz, que abriu agora, que aí a balança vai. Mas realmente perder peso é uma coisa que eu fico o tempo todo, ainda mais agora que eu vou fazer, né? Vou jubilar, vou virar fundação, porque quando você faz 50, você vira patrimônio fundação. Histórico? Não tombado. Não tombado, assim, não. Peraí, Não opa, tombado. quando a Nani solta o leque é porque algo não... O pessoal fica na crise. Esse texto, inclusive, essa história toda aconteceu por isso, dessas nuances que a gente faz de colocar metas para atingir. Né? Eu acho que a gente se obriga muito a essa coisa da meta. E a gente, com essa coisa da meta, a gente se coloca a longo prazo e não cumpre a tabela. Então, acho que a gente esquece de viver. Uma coisa que eu me obrigo o tempo todo, é que eu falo, como eu falo no final de cada entrevista, falei na Gabi, falei no Rafinha. Eu acho que é como se fosse uma partida, como se fosse uma estrada. Tem que ser gostosa, tem que ser divertida, tem que estar fluindo. Se não está fluindo, então para, muda a estratégia, muda de jogo. Porque realmente não dá para você ficar insistindo no que não está rolando. É como uma transa, entendeu? Tem que ser gostosa, divertida e estar lubrificada. Pode machucar um pouquinho, mas tem que escorregar. Desculpa falar desse tom, mas o pessoal entende melhor. Então eu procuro fazer isso na minha vida. Assim, até o espetáculo que eu já estava o ano passado planejando fazer um texto chamado Aceita que Dói Menos, que até lancei o livro aqui em setembro, eu mudei repentinamente de setembro para cá, quando eu tive um insight, assim, de um comentário até do nosso querido colega Antônio Carlos, quando eu fui dar uma coletiva na Companhia Bela de Arte, lançamento do livro aqui, antes de lançar no New York, eu recebi a imprensa na Companhia Bela de Arte. E eu recebi a imprensa, sentei no palco e teve uma produção muito legal que o pessoal fez, a Vanessa do Pau, a Marina e tal. E eu fiz um bate-papo tão legal com as pessoas que virou um show sem eu perceber. Aí o próprio Antônio Carlos falou, por que você não faz um show contando as suas histórias? Ou seja, o show que já estava montado para vir engatilhado com Minhas Verdades, o livro e tal, ficou na regra 2 e eu acabei fazendo o Minhas Verdades. Foi isso. Então, quer dizer, eu não planejo mais nada, a não ser tentar ficar na balança. Esse Minhas Verdades, né, que é esse espetáculo, você acha que Minhas Verdades, quando uma pessoa fala Minhas Verdades, parece que ela já chegou a um grau ou a um degrau de maturidade, né? Fala minhas verdades. Porque é tão difícil a gente, às vezes, saber quais são... Eu faço Hora da Verdade há tanto tempo que eu já não sei mais o que é verdade e o que é mentira, né? Às vezes eu fico falando, quais serão as suas verdades, que são as minhas? Pergunto a você, esse minhas verdades é a maturidade chegando para você? Tem esse lado da maturidade? Como é que é essa relação? Na verdade, a se chamar é tudo verdade. Eu achei muito imperativo. É tudo verdade. É quase tudo verdade. Não é tudo verdade, porque assim, o que é verdade para mim não é verdade para você, porque a verdade também é relativa, né? Já vai virar uma teologia que já tem. É. Mas assim, eu resolvi pôr as minhas verdades, porque assim, a gente na vida, a gente perde quando a gente se nega a ter a capacidade de se regenerar. O que os meus 50, vou fazer 50 em julho, gente, calma, vai ser lançado minha biografia, vou vir lançado aqui em Pós, com esse texto novo que eu estou fazendo, até porque o Tsunami, eu viajei 2 anos pelo Brasil, pelo mundo, fui para o Japão com ele 2 vezes, e enfim, fiz os pedaços, não chamou de Tsunami, mudei de nome, porque ia ser politicamente incorreto, chamar de Tsunami lá. Mas teve cidade que eu fui 3 vezes com o Tsunami, então eu tinha que montar um texto novo. Agora, minhas verdades aconteceu pelo seguinte, pela maturidade. Porque o que eu falo no show até, os 50 anos te coloca de novo na puberdade. Porque quando você está adolescente, você não é jovem, não é adulto, você está no umbral. Os 50 te põe exatamente no mesmo nicho. Você não pode mais pagar meia na entrada do cinema, porque você não está estudando mais, já formou e já PhD, né? E ao mesmo tempo não pode parar na vaga de 12 no estacionamento, você não tem 60 ainda. Então você está no umbral novamente. Você já sabe muito bem, pelo menos, o que você não quer.
Eu acho que é isso que os 50 estão me ensinando. Eu estou me preparando para fazer 50 porque quando você fala, nossa, 50, a pessoa, a minha amiga Valéria Poloniato fala, você tá louca, você não fez ainda, você tá coitando. Mas Valéria, a gente tem que se preparar, porque o tempo, a coisa que eu mais vejo é que o tempo é implacável, o tempo vai te limitando algumas coisas. Você subia a escadaria aqui do TV Posto, ainda beijava na boca no final, agora você não pode fazer isso mais. Você tem que subir, respirar um pouco, porque senão você gorfa, entendeu? Não tem jeito. Então, eu estou me preparando e me divertindo com isso. Então, acho que resolveu chamar Minhas Verdades até pelo fato de eu saber o que eu não quero mais. Então, eu conto isso, divido com as pessoas, faço disso uma tese com exemplos, fatos verídicos e tal, e te deixo exatamente isso, que você tem que se repensar o tempo todo o que está sendo bom para você, está sendo bom para o outro, que é a tua história que se não te faz mal e só faz bem, você tem que sempre dizer amém. E a gente fica tentando querer garantia. Acho que a gente vai perdendo na vida de viver com medo de querer viver as coisas, com medo de ter garantia, certeza de que vai dar certo. Viver é um ato de risco. É o que eu mais falo para mim o tempo todo. Que viver é um ato de risco? Viver é um ato de risco. A gente vive de ter... A gente se parar para pensar em qualquer coisa, se montar um espetáculo, se vai dar certo, viável ou não, se vai acontecer, você não faz. Verdade. Se você pensa em ter uma relação... Você acha que as pessoas às vezes chegam num ponto que aquele que a gente chama de zona de conforto, né? Zona de conforto. Enganosa, né? Enganosa. Por exemplo, quando você fala para alguém, você conhece alguém, você está deslumbrada. Está naquela coisa que a pessoa... Porque assim, as pessoas se mostram para você quando você as conhece. Elas te contam exatamente quando elas vão falhar com você. Só que aquela coisa do pó da sininho está tão grande que você não quer enxergar o que ela está te dizendo. Agora, a coisa é certa. Quando você conta para alguém, conheci uma pessoa, estou super encantado. A primeira coisa que o amigo fala é o quê? Vê direito, hein? Não vai se entregar de cara. Como não vai se entregar de cara? Ou você descasca a laranja e chupa de boca no bagaço, ou então você nem descasca a fruta, porque não tem como você descascar uma laranja, tirar a tampa, pegar um gomo e chupar. Não tem como fazer isso. E às vezes, você só vai ter certeza se a laranja é doce quando tiver no bagaço. Bem, a gente vai para o primeiro... seja, falei... E não falei. É as verdades que às vezes estão escondidas um pouco, mas a gente vai tentar descobri-las. Mais ainda, as verdades da Nani aqui no Hora da Verdade, com certeza. E a sua participação obrigatória pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não saia daí. Até já.